E aí, pessoal, nós vamos falar aqui hoje nessa aula sobre a transformada de Laplace, que é um método, é uma forma que nós temos para resolver equações diferenciais ordinárias. Nós já aprendemos algumas formas de resolver equações diferenciais ordinárias. Nós vamos ver uma outra forma, né, um mecanismo que resolve equações diferenciais ordinárias utilizando um método. Esse método que nós vamos aplicar, um conjunto de procedimentos que nós vamos aprender a aplicar aqui hoje, tem esse nome de transformada de Laplace, porque ele utiliza um estilo, uma forma de resolução próprio para aquelas situações de valor inicial. Para aquelas EDOs que possuem um valor inicial, um valor, olha, sabendo que quando x é isso, o y vai dar aquilo. Então, para essas situações, nós temos um método que resolve uma gama, um grupo de equações diferenciais ordinárias maior e que vale a pena nós conhecermos para ampliar nosso ferramental, né, o nosso conjunto de instrumentos que nós temos, o conjunto de armas que nós temos para resolver as EDOs, ok? Bom, então temos aqui uma definição, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A transformada de Laplace permitirá que obtenhamos a solução de uma EDO, uma equação diferencial ordinária, de coeficientes constantes, através da resolução de uma equação algébrica. Esse já é uma parte do método, tá? O método vai passar por isso aí. A transformada de Laplace de uma função f é uma transformada integral. Aqui eu tenho um esquema, pessoal, ou seja, ele falou que aqui é uma transformada integral porque vai utilizar dessa ferramenta, né, desse recurso da integral. Aqui eu tenho um esquema que acredito que seja bem ilustrativo, ajuda a compreender do que se trata a transformada de Laplace. Nós vamos partir de uma equação diferencial e nós queremos chegar na solução da equação diferencial. Esse seria o caminho mais curto, né? Quero sair aqui de uma EDO e quero chegar na solução dessa EDO. Mas através da transformada de Laplace, existe um caminho que possibilita chegar nessa solução. Que apesar de você, obviamente, estar vendo que o caminho é mais longo, muitas vezes, pessoal, ele é necessário. É necessário dar uma volta, você pega uma EDO, transforma numa equação algébrica, encontra a solução dessa equação algébrica, aplica novamente, esse L aqui significa, é justamente o símbolo que nós utilizamos para a transformada de Laplace. Então você aplica a transformada de Laplace, achando uma equação algébrica. Vou te mostrar, hoje nossa aula vai ter esse foco aqui, ó, como que eu faço para uma EDO se transformar numa equação algébrica, aplicando a transformada de Laplace. Então o nosso foco está nessa setinha aqui hoje, tá bom? E depois, futuramente, nas próximas aulas, nós vamos fazer o restante do caminho. A partir dessa equação algébrica, achar a solução da equação algébrica e a partir da solução da equação algébrica, aplicar o caminho inverso, a função inversa da transformada de Laplace, para finalmente chegar na solução da equação diferencial ordinária. Ok? Muito bem, esse é o esquema então do que nós vamos fazer. Então você já deve ter percebido que o caminho completo é longo, mas quando você não consegue sair daqui direto para a solução da equação geral, da equação diferencial, você pode utilizar esse mecanismo, esse caminho aqui. Tá bom? A definição. Seja f uma função definida nesse intervalo aqui, olha, um intervalo estritamente positivo, de 0 a infinito. De 0 a infinito em R. Ou seja, aqui nós temos o domínio e aqui nós temos a imagem dessa função. Tá bom? Então, o domínio dessa função é restritamente positivo, ou estritamente positivo, né? Melhor dizendo. A transformada de Laplace da função f de t ela é denotada e definida por essa expressão aqui. Olha. F maiúsculo Fzão de S vai ser o resultado de uma transformada L, vou chamar aqui de L, esse é um L mais estilizado, né? É um Lzinho assim mais estilizado, que é o símbolo da transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace da função f, então a gente faz com essa simbologia, coloca o L de Laplace aqui, dentro do L a gente coloca a função que nós queremos submeter à transformação, que eu estou chamando aqui de função f de t.
parênteses, e logo em seguida a chave. Isso vai ser igual, ou seja, vai ser feito através da integral, que já está aqui embaixo, pessoal, a integral que vai de 0 até infinito, ou seja, dentro do domínio da função f, da função e elevado a menos st, tá? Esse aqui é o núcleo da transformada, vezes a função f de t na variável t. Na variável t, ou seja, dt. Okay? Se a integral imprópria converge, pelo menos para algum dos valores de s. Então, isso aqui só é válido se essa integral converge, pelo menos para algum dos valores de s. Okay? A definição, como sempre, pessoal, ela é bem abstrata. Tá? Isso vai, eu creio, que vai começar a ficar mais claro à medida que nós formos fazendo os exemplos. Okay? Se você entender tudo imediatamente a partir da definição, você é uma pessoa privilegiada. Né? Geralmente a gente demora para entender essa definição. Mas ela vai servir para nós aqui, a definição vai servir como um norteador. Tá? Nós vamos pegar uma função, a questão vai falar assim, olha, tá bom, então já que é assim, deixa eu te dar aqui uma função e eu quero que você transforme essa função. Aplique a transformada de Laplace nela. É isso que nós vamos fazer hoje. Então hoje, nossa aula, ela vai consistir única e simplesmente em aplicar essa definição. Tá? Então vamos um passo de cada vez. Como eu falei aqui em cima, nós estamos aqui, nós queremos chegar aqui, aplicando para isso uma definição, e essa definição recebe um nome característico, um nome que carrega junto com esse nome um procedimento chamado de transformada de Laplace. Tá bom? A simbologia, pessoal, faz parte. Né? Faz parte. Então, eu sei que às vezes, pô, tem que fazer esse L aqui, é o L que caracteriza a transformada de Laplace. Tá bom? Mas não vamos brigar por causa disso, né? Se não conseguir fazer esse L, faz o L maiúsculo mesmo e vamos embora. Vamos aqui então para o exemplo 1. Vamos determinar a transformada de Laplace para f de t igual a 1. Olha, a função que nós vamos transformar é a constante igual a 1. F de t é igual a 1, sendo esse t maior do que 0, ou igual a 0. Lembra que o t é o conjunto do domínio, né? E esse domínio vai de 0 até infinito. Então, qualquer número maior ou igual a 0. Nós vamos aplicar esta função aqui, e elevado a menos st vezes ft dt, e ao obter o resultado dessa integral, nós estaremos obtendo a função f de s. F de s. E essa função f de s vai ser a transformada de Laplace aplicada à função f de t. Vamos lá, então? Então é isso aqui. Ó. Queremos achar qual é a função f de s. A função f de s vai ser a transformada de Laplace para a função 1. Para a função 1. Isso será dado através da integral de 0 a infinito da expressão e elevado a menos st, só para te mostrar aqui novamente, ó, que eu estou aplicando a definição, menos st, vezes o ft, que é 1, pessoal, e multiplicado por dt. Então, o meu ft é 1, vou botar aqui vezes 1, bem desnecessário, mas vou colocar dt. Então, se eu resolver essa integral aqui, eu estarei encontrando a transformada de Laplace, que é uma função f de s. Tá bom? Então, vamos aqui ver qual que é o caminho para resolver essa integral aqui. Bom, se trata aqui de uma função exponencial, s de t, né, na variável t. Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou reescrever essa integral aqui, 0 até infinito, de e elevado a u dt. E elevado a u dt. Porém, pessoal, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso ter um u aqui e um dt. Então, vou trabalhar um pouco com essa questão do u, fazendo aqui uma substituição. A substituição que eu vou fazer aqui vai ser u é igual a menos st. A variável é a variável t. Então, a derivada de u em relação a t vai ser menos s dt.
Tá? Considere aqui, ó, du sobre dt, tá bom? Du sobre dt é igual a derivada de menos s vezes t, vai ser menos s, e aí o dt passa para lá multiplicando, vai ficar du igual a menos s dt. Eu quero isolar esse meu dt aqui, então basta passar o menos s dividindo aqui. Então vai ficar dt é igual a du sobre menos s. Sobre menos s. Ou menos aqui na frente também. Isso significa, vou dar prosseguimento aqui a essa linha, que é minha integral de 0 até infinito, vai ser a integral de e elevado a u multiplicado por du sobre menos s. Esse meu menos s, na variável u aqui, ele é uma constante, então ele vai ficar aqui fora do integrando, pessoal. Ele vai ficar aqui, ó, menos 1 sobre s, fora do nosso integrando, seguido de integral de 0 até infinito, de e elevado a u du. Como você sabe, isso aqui é uma integral definida, apesar de ter o infinito aqui, né? Considere como se aqui esse infinito fosse, por exemplo, um b de bola, aqui, uma constante b, sendo que essa constante b tende a infinito. Você vai calcular depois o limite. Mas eu vou direto aqui porque a gente consegue fazer, tratar o infinito aqui, em certas circunstâncias, a gente consegue tratar o infinito como se fosse um número. Tá? A gente vai agir aqui como se fosse um número. Entretanto, na realidade, é um cálculo de limite. Tá bom? Mesmo assim, eu vou dar seguimento aqui fazendo assim, ó, menos 1 sobre s, vezes, aqui eu tenho, o resultado dessa integral é ela mesma, né? É e elevado a u. Só que esse nosso u, ele volta a ser quem ele era antes, que é o menos st. E aqui fora eu vou colocar de 0 até infinito. De 0 até infinito. O que vai acontecer se o meu t fosse infinito? Se eu substituísse o meu t pelo infinito, o que aconteceria? Então vamos pensar aqui antes de substituir. Ou vamos substituir e depois pensar. Vamos ficar aqui com menos 1 sobre s, vezes... Aí aqui, olha, na primeira substituição, nós teríamos aqui a seguinte situação. Nós teríamos 1, porque como aqui está negativo, pessoal, como aqui está negativo, eu vou inverter a base, vou botar 1 sobre e elevado a st. Como é s vezes t e o t é infinito, então ficaria 1 sobre e elevado a infinito. Não interessa qual seja o valor do s, o s é uma constante, né? Se o s for, seja quem ele for aqui, multiplicado por infinito, vai ficar infinito. 1 dividido por um número que tende a infinito é zero. Nós já vimos isso, né? Vocês já viram isso em períodos anteriores, dentro do cálculo de limites. Então isso aqui vai tender para zero. Menos, agora vamos fazer a mesma ideia, só que substituindo o t por zero. Então nós teríamos aqui, olha, 1 sobre e elevado a menos s vezes zero. Qualquer coisa vezes zero vai dar zero. E aí, consequentemente, essa expressão aqui vai tender a... Vai tender não, ela vai dar 1. Esse meu segundo parênteses vai dar 1. Primeiro parênteses aqui dá 0, menos 1. Então, 0 menos 1 vai dar menos 1. Portanto, eu passaria a ter menos 1 sobre s multiplicado por menos 1. E, finalmente, teria o resultado 1 sobre s. Esse resultado, pessoal, é o resultado da função f de s. Então, aquela função f de s, que é a transformada de Laplace da função f de t igual a 1, ela originou, ela deu como resultado essa função de s, chamada de f de s igual a 1 sobre s. Ok? Como nós pretendíamos aqui finalizar. Então, finalizamos aqui. Tá bom? Feito o nosso primeiro exemplo, vocês viram aí, então, que a aplicação da definição, da demonstração, da definição mesmo, né? É meio que utilizar aqui alguns procedimentos do cálculo, utilizar uma fórmula e chegar aqui no final a uma função de S.
Beleza? Vamos fazer aqui um segundo exemplo. Bom, já aqui no exemplo 2, pessoal, nós vamos determinar a transformada de Laplace para a função f de t igual a t, essa função identidade, né? F de t igual a t, sendo t dentro daquele domínio dado, né? De t maior ou igual a zero, vai de zero até infinito. O que nós queremos? Nós queremos achar aqui a função f de s através de uma transformada de Laplace, o símbolo da transformada de Laplace, da função dada, que é a função f de t igual a t. Só preciso colocar aqui, olha, que o que vai ser transformado é esse t. Tá bom? Isso vai ser feito através da integral de 0 até infinito, do produto que é e elevado a menos st, multiplicado pela função, né, em questão, a função que vai ser transformada, que é a função t, dt. Claramente, pessoal, para calcular essa integral aqui, nós vamos ter que usar o recurso da integral por partes, né? Então, mas antes, deixa eu reescrever essa integral aqui, assim, ó, 0 até infinito de t, vou botar o t na frente, só isso, t vezes e elevado a menos st dt. E quero comparar essa função aqui com a função, com a fórmula, né, da integração por partes, que é a integral de u dv, dada por u vezes v, menos a integral de v du. Esse aqui. Fazendo essa comparação, pessoal, nessa integral que eu tenho aqui com essa integral, a fórmula da integral por partes, né? Nós vamos ter o seguinte, ó, vou botar aqui no cantinho aqui, ó, as substituições que nós vamos fazer. Substituições que nós vamos fazer serão as seguintes. No lugar do u, nós vamos ter o t. Para o valor de dv, então antes aqui, ó, se u é igual a t, significa que du é igual a dt. Para o valor de dv, nós vamos ter a expressão e elevado a menos st dt. E elevado a menos st dt. Então, para obter o valor da função v, nós temos que calcular a integral de e elevado a menos st dt. Essa integral aqui é a mesma integral que a gente já calculou lá em cima, né, no exemplo 1. Só que aqui está sem os limites de integração. Mas o valor básico da integral é o mesmo. Então, já vou colocar direto, tá? Qualquer coisa, você volta lá no exemplo 1 e dá uma olhadinha lá como é que se calcula essa integral. Vai dar ela mesma, e elevado a menos st, sobre menos s. Sobre menos s. Okay? Então, esse é o valor da função v. Esse é o valor da função v. Eu vou substituir esses elementos aqui, ó, o u, o du, o v e o dv, aqui na própria função. Então, nós vamos passar a ter o seguinte, no lugar do u, vamos colocar t. T, seguindo daqui para frente, pessoal, daqui para frente, ó, u vezes v. Quem é meu v? Meu v é o e elevado a menos st sobre menos s. E elevado a menos st sobre menos s. Só que em vez de colocar sobre menos s, eu vou colocar sobre s e vou colocar o menos aqui na frente. É a mesma coisa, certo? Então, dividido por um número negativo é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Tá? Aqui como coeficiente. Menos a integral, e agora vamos ter aqui a integral da função. Nós não podemos esquecer, pessoal, né, que essa integral não é uma integral indefinida. Não, ela é uma integral definida. Portanto, deixa eu te lembrar aqui, olha, aqui nós temos que substituir os limites de integração, de 0 até o infinito, e aqui também na próxima integral, na outra parte da integral, né, já que isso aqui é uma integral por parte, na outra parte da integral, vamos ter aqui também o limite de 0 até o infinito. Nós temos que lembrar disso, tá? Essa segunda integral vai ser a integral de v du. Quem é meu v? É o e elevado a menos st sobre menos s. Então, vai ser o e elevado a menos st sobre menos s. Vou botar sobre s e vou deixar o menos aqui na frente também. Tá? du, que na verdade é dt. du, que equivale a dt. Pois bem, então na hora de fazer esse cálculo aqui, pessoal, eu vou fazer aqui a substituição dos limites de integração. A primeira substituição que eu tenho que fazer é do infinito. Então vai ficar aqui, ó, menos infinito
vezes e elevado a menos s vezes infinito, que vai dar infinito aqui no expoente, tá? E vai se tornar sobre s, né? Tudo aqui sobre s. Vamos ter aqui menos infinito sobre infinito, sobre e elevado a infinito, e que recomendo aqui para você saber se isso aqui é uma indefinição, ou se isso aqui vai para infinito, ou se isso aqui vai para zero, para onde que vai, aplicar uma regra de L'Hopital, tá? Derivada aqui, né? Derivada de cima, derivada de baixo, depois aplica novamente essa substituição. Você vai ver, pessoal, que isso aqui vai para zero. Essa substituição, essa primeira substituição aqui, isso aqui é um S vezes infinito, tá? Vamos lá, S vezes infinito, que é a mesma coisa, como a gente fez lá em cima, mesma coisa que 1 sobre e elevado a infinito. Tá bom? Por causa desse menos, nós podemos inverter a base e passar ele para o denominador. Portanto, todo esse parênteses aqui, pessoal, ele vai caminhar para zero. Menos, aí vem agora a substituição do zero. Tá? Então, substituição do zero. Menos, a segunda parte também tem um menos, então fica mais. Então, a fórmula é menos. Como aqui a substituição da expressão é negativo, fica menos, menos, mais 0 vezes e elevado a menos s vezes zero, menos s vezes zero. Tá, vou deixar 0 vezes s aqui, dá na mesma, sobre s. Que, claro, né, pessoal, também vai dar zero, porque 0 multiplicado por qualquer coisa é zero. 0 dividido por qualquer coisa que não seja zero também é zero. Então, esse segundo elemento todo aqui também vai dar zero. E agora sobrou essa integral aqui, olha. Menos na frente de menos, vai ficar mais. Esse s aqui, já que vai a função aqui na variável t, esse s é uma constante, ficaria aqui 1 sobre s, vezes a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st dt. Essa expressão aqui, essa última expressão que eu obtive, pessoal, ela é velha conhecida ali de cima, né? Velha, modo de dizer, porque a gente acabou de fazer ela ali em cima, a gente já viu ela ali em cima, quanto que dá. Essa integral aqui, nós vimos que ela dá exatamente 1 sobre s. Ela dá exatamente 1 sobre s. Portanto, o que nós vamos ter aqui, olha, no final vai ser 0 mais 1 sobre s vezes 1 sobre s. Esse valor aqui é 1 sobre s. Da onde que eu tirei esse 1 sobre s? Tirei do exemplo 1. O exemplo 1 foi feito como base para o exemplo 2. Tá? Já de propósito. Então, isso aqui tudo vai dar 1 sobre s. E todas as vezes que você precisar e se por algum motivo a sua integral ficar reduzida a essa expressão aqui, o resultado é 1 sobre s. Ok? Então, para finalizar, nós dizemos aqui que o nosso fzão de s, que é dado pela transformada de Laplace da função t, vai ser igual a 1 sobre s ao quadrado, porque fica 1 sobre s vezes 1 sobre s. Então é 1 sobre s ao quadrado. Certo? Então aqui a gente finaliza o nosso exemplo 2. Vamos ver mais um? Muito bem, então vamos para o exemplo 3 agora, pessoal. Vamos determinar a transformada de Laplace para f de t igual a e elevado a k vezes t, sendo t maior ou igual a zero. Queremos determinar a função f de s por uma transformada de Laplace feita a partir da função e elevado a kt, k vezes t. E para isso nós vamos aplicar a integral de 0 até infinito. A expressão, né, o núcleo da transformada é sempre o mesmo, que é o e elevado a menos st, esse é o núcleo da transformada, multiplicado pela função e elevado a kt, dt. Pois bem, pessoal,
podemos juntar essas duas potências em uma única potência aqui, 0 até infinito, de e elevado a menos st mais kt. Certo, pessoal? Ó, repete a base, somos expoentes, tá? dt. E melhor ainda, nós podemos escrever isso aqui da seguinte maneira: integral de 0 até infinito de e elevado, vou colocar o t em evidência, vou colocar aqui o t em evidência, e aqui dentro dos parênteses vou colocar menos s mais k, ou k menos s, que fica mais, acho que fica melhor, né? K menos s em vez de menos s mais k. Ok? dt. Agora, para a gente calcular essa integral, eu vou substituir esse expoente aqui por u. Então, esse aqui vai ser meu u, vai ser o menos, vai ser o k menos s vezes t. K menos s como constante. A derivada de u em relação a t, du dt, vai ser k menos s. Vezes 1, né? Porque a derivada de t é 1. Com isso, nosso dt vai ser du sobre k menos s, pessoal. Isso aqui, nosso dt. Portanto, na próxima linha aqui, deixa eu separar essa parte aqui. Esse cálculo é um cálculo acessório, né? É o cálculo da substituição. Um cálculo que a gente faz anexo. Qual é a integral de 0 até infinito de e elevado a u? Lembrando que isso aqui tudo virou u, né? Expoente aqui todo virou u. E no lugar do dt, vai ser du sobre a constante k menos s. Sobre a constante k menos s. Hein? Vamos seguindo. Então, eu posso colocar esse 1 sobre k menos s, essa constante, multiplicando a integral de 0 até infinito e elevado a u du. Simplesmente isso, aí basta a integral de e elevado a u é ela mesma, basta substituir os limites de integração de 0 até infinito aqui então, pessoal. Então, 1 sobre k menos s, 1 sobre k menos s, vezes, aí nós vamos ter exatamente o e elevado a u, que no caso é o e elevado a k menos s, vezes t, que vai de 0 até infinito. De 0 até infinito. Okay? Para eu calcular essa integral aqui, é como se eu estivesse calculando um limite, né? Então, calcular esse valor aqui dessa integral é o equivalente, corresponde a calcular o limite dessa expressão e elevado a k menos s, vezes k menos s vezes t, tá? Ou melhor, deixa eu botar aqui. Podemos deixar o vezes t mesmo. Vezes t, ok? Onde o meu t tende a infinito. Menos o limite, aí seria a mesma coisa, né? Seria a mesma coisa de e elevado a k menos s, e elevado a k menos s, vezes 0. E aqui não precisa, né? Quando t tende a 0. Okay? Ou seja, mas aqui a própria substituição do ponto, né? O t por 0, vai dar e elevado a 0, que é igual a 1. Então, essa segunda parte a gente já sabe que é igual a 1. Porém, essa primeira parte, nós temos aqui uma certa dificuldade. Né? Como é que nós vamos calcular esse limite aqui se o t tende para infinito?
Se eu for calcular esse valor aqui tendendo a infinito, calculando esse valor aqui tendendo a infinito, nós podemos ter duas situações, que vai depender do seguinte. Caso esse meu k seja maior do que meu s, o expoente aqui vai ficar positivo. Um número positivo, deu por parênteses aqui, um número positivo multiplicado por infinito vai dar infinito. E e elevado a infinito é infinito, ou seja, esse limite aqui ele diverge, ele não converge. Porém, se for o contrário, pessoal, caso isso aqui seja o contrário, se eu tiver aqui o meu k menor do que o meu s, essa subtração vai dar negativa. Dando negativo, eu vou ficar com 1 sobre e elevado a infinito. E 1 sobre e elevado a infinito, essa divisão de 1 sobre e elevado a infinito vai dar zero. Portanto, uma situação diverge, então, caso t, deixa eu colocar t não, caso k seja maior do que o s, nós temos aqui um limite que diverge. Depois eu quero que você volte lá na definição, onde eu falei que o valor que nós procuramos da nossa função f de s é para pelo menos algum valor de s que faça a função convergir, tá? Desde que exista pelo menos algum valor de s para a qual a função converge, tá bom? Então isso aqui diverge. Porém, se for o contrário, se o meu k for menor do que o s, o que vai acontecer é que esse limite aqui vai dar zero, porque aí nós passaríamos a ter o limite de e elevado a k menos s como um valor negativo elevado a t. Tá? Isso aqui, quando t tende a infinito. Isso aqui iria ser equivalente a tudo bem, pode ser assim, e elevado a menos infinito. Isso é equivalente a e elevado a menos infinito. E e elevado a menos infinito é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a infinito, que, portanto, corresponde a zero. Qualquer constante dividido por infinito corresponde a zero. Ok? Muito bem. Então, significa que o nosso resultado final, nós teríamos aqui esse valor, 1 sobre k menos s, multiplicado por 0 menos 1. Lembrando que isso aqui, né, esse segundo valor aqui, pessoal, dá 1, ó, o limite de 1. Deixa eu escrever isso aqui em cima. Isso aqui corresponde a 1, porque e elevado a 0 corresponde a 1. O limite de 1 é 1. Portanto, como eu tenho um menos aqui na frente, teremos o menos 1. Voltando lá, então, ao resultado final, nós vamos ter isso aqui, ó. E igual, né, a 1 sobre, deixa eu ver aqui de novo, k menos s, 1 sobre k menos s, multiplicado por menos 1. Multiplicado por menos 1. 1 multiplicado por menos 1 dá menos 1. Eu posso, em vez de colocar menos 1 sobre k menos s, eu posso reescrever isso assim, olha. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre s menos k. Já que se você trocar a ordem aqui, ó, k menos s, fizer s menos k, inverte o sinal, né? Se o que era positivo fica negativo, se fosse negativo ficaria positivo. Então, dessa forma aqui fica mais interessante. Portanto, pessoal, no meu resultado final, nós vamos ter que a função f de s daquela transformada de Laplace para e elevado a kt, corresponde a 1 sobre s menos k, se k for menor do que s. Tá? Só nesse caso, se k for menor do que s. Aí o outro caso, se o k for maior do que s. Não, se o k for maior do que s, a função diverge. Tá? Então, nós não temos uma transformada para esse caso. Só temos a transformada para esse caso do k ser menor do que s. Ok? Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo, né? Chegamos aqui no exemplo 4. Todos são muito parecidos, pelo menos na forma, né?
Vamos determinar a transformada de Laplace para f de t igual a t ao cubo, sendo t maior ou igual a zero. Muito bem, queremos achar uma função s, função de s, dada através de uma transformada de Laplace para a função t ao cubo. Isso será feito através da integral, que vai de zero até infinito, de e elevado a menos st vezes t ao cubo dt. Certo? A gente também vai aplicar aqui a integração por partes. Então, para integrar por partes, pessoal, eu acho melhor colocar esse t ao cubo aqui na frente, para ser meu u na hora de fazer a integral por partes. Então, t ao cubo vezes e elevado a menos st dt. Acho que agora dá para a gente fazer um pouquinho mais direto, né? No caso, o u vai ser o meu t ao cubo. Isso quer dizer que meu du, derivada, vai ser 3t quadrado dt. 3t quadrado dt. Enquanto isso, o meu dv é o e elevado a menos st dt. Quer dizer que meu v é a integral de e elevado a menos st dt. E essa integral de e elevado a menos st dt é e elevado a menos st sobre menos s. Ou, colocando menos na frente aqui, ó, fica sobre s. Sobre s. Joia? Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer a substituição aqui. Então, fazendo a substituição aqui, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, a integral de u dv vai ser igual a u, que é t ao cubo, vezes v, que é menos e elevado a menos st sobre s. Então, vou botar o menos aqui, vezes e elevado a menos st sobre s. Menos a integral... não posso esquecer, você também não, que aqui tem limite de integração, de 0 até infinito. Menos a integral de v du. Então, o nosso v é essa expressão aqui, menos e elevado, menos e elevado a menos st sobre s. E o nosso du é 3t ao quadrado, 3t ao quadrado dt. Bom, menos e menos aqui vai ficar mais. O 3 e o s, 3 aqui e o s vão ficar fora do integrando. Nós vamos ter que fazer uma segunda integração por partes aqui. Então, vamos acumulando, né? Mas antes de fazer a segunda integração por partes, o que acontece nesse caso aqui, pessoal? Nesse caso aqui nós já fizemos, né, nos anteriores ali, quando a gente fizer a substituição aqui do infinito no lugar do t, nós vamos ter aqui, olha, menos infinito ao cubo sobre infinito. E nós, aplicando o limite de integração, se você fizer aqui o cálculo do limite, você vai ver que vai dar zero. E caso se substitua o zero aqui no lugar do t, vai ficar menos zero ao cubo, é zero, zero vezes qualquer coisa também é zero. Portanto, pessoal, tanto para a aplicação do infinito no lugar do t, quanto na aplicação do zero no lugar do t, essa expressão aqui vai zerar, tá bom? Pode fazer com mais calma, num outro espaço, que você vai ver que essa expressão aqui, o limite dela vai dar zero. Tá? Uma boa saída aqui também seria aplicar L'Hopital. Então, nesse caso aqui, vai dar zero. Menos e menos vai dar mais. Mais. O 3 é uma constante, o s é uma constante, então fica 3 sobre s. E fico com a constante, perdão, fico com a integral de 0 até infinito de t ao quadrado multiplicado por e elevado a menos st
dt. Bom, vou aplicar aqui pela segunda vez a integração por partes. Então, nessa segunda integração por partes, o que nós vamos ter? Nós vamos ter no lugar do u, o t ao quadrado. Isso quer dizer que du é 2t, dt. No lugar do v, melhor dizendo, no lugar, não, posso deixar aqui, dv, no lugar do dv, nós vamos ter a expressão e elevado a menos st, dt. Isso quer dizer que o v vai ser o mesmo de sempre. O v vai ser o e elevado a menos st sobre menos s. Sobre s e o menos aqui na frente. Com isso, pessoal, nós vamos ter aqui, olha, uma nova integral, né, um novo resultado que vai ser 0, então esse 0 aqui acabou, mais 3/5 que multiplica 3/5 que multiplica u vezes v menos a integral de v du. Tá bom? Onde nessa integral aqui nós temos que fazer também a substituição dos limites de integração. Sendo assim, nós vamos ter 3/5. Olha, me confundi aqui. Não é 3/5 não, é 3 sobre s. Meu s me confundiu, me traiu aqui. 3 sobre s, que é um s, tá pessoal? Multiplicado aqui pelo... Aí vamos lá, vamos fazer a substituição aqui do que nós temos. O valor de u é o t ao quadrado. O valor de t ao quadrado. O valor de v é menos e elevado a menos st. Então vai ser menos, vou botar o menos aqui na frente, menos e elevado a menos st sobre s. Sobre s. Tá? Tudo isso aqui, pessoal, vai ter que ser acompanhado dos limites de integração, que vai de 0 até infinito. 0 até infinito. Menos a integral de v du. Como o meu v é menos e elevado a st, ficaria aqui a menos e elevado a menos st sobre s vezes o meu du. Meu du é 2t vezes dt. Então, 2t vezes dt. Com a integral de 0 até infinito. Infinito. Pessoal, se repete aquela situação que nós fizemos nos exemplos anteriores. Ó, a parte de fora aqui continua ok, 3 sobre s. Insisto que isso aqui é um s, viu? É um s. Agora, esta parte aqui, ao substituir o valor de infinito, vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu nos anteriores. Nós vamos ter 0. Tá? Vai para 0. O limite dessa função, quando o t vai para infinito, ela vai para 0. E quando você substitui por 0, o 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar 0, então vai zerar tudo aqui nessa parte externa. Vamos ter um 0 aqui nessa parte externa. Aqui, olha, eu tenho menos e menos, vamos ter mais. E eu tenho um 2 aqui, ok? Tem um 2 aqui que é uma constante, também tem um s aqui que é uma constante. Então, nós vamos ter aqui 2, do lado de fora, 2 sobre s. Tudo isso multiplicando, pessoal, o que sobrou? O que sobrou? Uma integral lá dentro, que é a integral de 0 até infinito. 0 até infinito. De quem? De e elevado a menos st vezes t dt. Que eu quero crer que você se lembra que isto aqui, deixa eu circular com uma cor de destaque, essa integral aqui foi exatamente o exemplo 2 que nós calculamos. Nós calculamos no exemplo 2 qual é a integral de e elevado a infinito, de e elevado a menos st vezes t, quando os limites de integração vão de 0 até infinito. Isso aqui você viu que deu 1 sobre s ao quadrado. Tá bom? Então, final das contas aqui, como é que vai ficar o nosso resultado final? Já que isto aqui
Isso aqui corresponde a 1 sobre S ao quadrado. Então, como vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. 3 sobre S multiplicando 2 sobre S, 2 sobre S, que multiplica por sua vez, porque aqui tem um zero, essa soma aqui não vai fazer nenhuma diferença, que multiplica por sua vez 1 sobre S ao quadrado. É só uma multiplicação, uma única multiplicação. Nós vamos ter aqui no final 6, 3 vezes 2 vezes 1, 6, sobre S a quarta. S a quarta. Pronto. Então, o valor final da nossa função que nós estávamos procurando, o nosso f de S, é 6 sobre S a quarta. Certo? Então, mais um exemplo aqui, olha, finalizado. Finalizado. Beleza? Vamos fazer mais um? Bom, pessoal, chegamos aqui no meu último exemplo dessa aula, né, sobre o Teorema de Laplace, sobre a transformada de Laplace. E nessa última situação aqui que nós vamos resolver, para começar, eu quero ler com você e explicar rapidamente aqui um teorema. Se alfa e beta são constantes, então a transformada de Laplace de duas funções, né, de uma soma de duas funções, a função f mais a função g de t, sendo que a função f é multiplicada pela constante alfa e a função g é multiplicada pela constante beta, será dada por alfa vezes a transformada da função relacionada a f mais a constante beta multiplicada pela transformada da função g. Em outras palavras, pessoal, se você tiver a soma de funções, você pode aplicar a transformada de Laplace separadamente, e se elas estiverem multiplicadas por constante, você pode tirar essa constante e multiplicar a constante a transformada de Laplace. Tá? Então, o nosso último exemplo aqui vai ser um exemplo simples, que vai se aproveitar muito desse teorema aqui. Por quê? Porque olha o que tem aqui no meu exemplo 5. Vamos determinar a transformada de Laplace para f de t igual a 5 mais 8 vezes t ao cubo, sendo t maior ou igual a zero. Então, nós queremos achar uma função f de s que seja dado pela transformada de Laplace, sendo essa a função, né, 5 mais 8 vezes t ao cubo. Bom, basta a gente fazer a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st multiplicado por 5 mais 8 vezes t ao cubo dt. Ok. Entretanto, pessoal, em vez de fazer essa expressão aqui, que seria o que está sendo pedido aqui, eu vou aplicar, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar esse teorema que está aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Em vez de calcular a transformada disso tudo, eu vou calcular essa transformada da seguinte forma. Eu vou pegar a transformada de Laplace só de 5, e vou somar com a transformada de Laplace, que é só do 8t ao cubo. 8t ao cubo. Mas tem um outro entretanto que eu posso falar aqui. Esse 5 é o 5 vezes 1. Deixa eu melhorar aqui a minha escrita aqui. Ó. Esse 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1. É a constante 5 multiplicando a constante 1. E esse meu 8 vezes t ao cubo é o 8, a constante 8, multiplicando o t ao cubo. Sendo assim, pessoal, posso reescrever isso assim, olha. Isso aqui vai ser equivalente a 5 vezes
a transformada de Laplace da função 1 mais 8 vezes a transformada de Laplace da função t ao cubo. Tanto esse exemplo aqui, olha, quanto esse último aqui, nós já calculamos, nós já fizemos. É só buscar lá em cima que está lá. Então aqui nós vamos ter a seguinte situação. Vamos ter o 5 multiplicando essa transformada de Laplace aqui, que já foi calculada lá no meu primeiro exemplo. E esse meu primeiro exemplo deu 1 sobre S. Rapaz, isso aqui é um 5. Isso aqui é um S. Tá? Então vai ficar 5 sobre S mais 8, que multiplica essa transformada de Laplace aqui. 8 que multiplica essa transformada de Laplace foi a que a gente obteve agorinha no exemplo anterior, que deu 6. Ó. Lembra que o exemplo anterior, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, ó, ele começava com t ao cubo. T ao cubo. E o resultado dele foi 6 sobre S à quarta. Portanto, pessoal, vai ser 8 vezes 6 sobre S à quarta. Só para melhorar um pouquinho o aspecto aqui do resultado final, nós vamos ter isso aqui, ó, 5 sobre um S, 5 sobre S, mais 6 vezes 8, 48, 48 sobre S à quarta. S à quarta. Então, esse é o valor da função f de S quando a transformada de Laplace foi aplicada à função 5 mais 8t ao cubo. Tá? Sendo f de t igual a 5 mais 8 vezes t ao cubo. Perfeito, pessoal. Então aqui a gente finaliza, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai fazer mais exercícios. Você pode procurar, buscar aí exercícios de aplicação dessa teoria, né? desse teorema da transformada de Laplace, para treinar essa aplicação aí. Beleza? Valeu então, pessoal. Até a próxima.